O Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Eu acho que não está não. O Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Eu vou falar sozinho. Eu vou falar e vocês não vão responder. Olha só como é que faz. O Espírito de Deus está nesse lugar. Amém! É o Espírito de Deus. Não é o espírito do Marcelo, não é o espírito do diabo. É a festa. Quando ele chega, Satanás vai ter que sair. Amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma ministração. Que nosso horário já não... João, apaga essas luzes aqui para mim. Por causa da tia Norma, os olhos dela é muito sensível. Glória a Deus. Essa daqui também está me incomodando. Glória a Deus. Amém. Vem, tia Norma. Porque eu sou só o Marcelo. Tu é tia. Eis aqui uma mulher que me fez recomeçar. Vocês sabiam que eu fui a primeira alma que ela ganhou? Primeira alma. Não, a segunda. Primeiro foi tua mãe. Primeira alma. Olha que eu fui facinho, tranquilão. Estenda a mão para cá. Senhor Deus e Pai, abençoa a tia Norma, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Tira todo o espírito de contenda, tira todo o espírito de confusão. E agora, Senhor, a partir de agora, Senhor, dá uma mente sã para ela. Faz com que a alegria do Senhor possa transbordar. Faça com que, através dessa linda e maravilhosa boca, possa sair palavras lindas que venham do seu coração, Senhor. E que teu Espírito possa tomá-la agora. E que ela possa ser usada e ser canal de bênção sobre a vida desses jovens. No nome do Senhor Jesus. Amém. Tia Norma. Graça e paz, Super Rede Jovem. Não te aguento não, Sara. Quem aqui gosta de, ou gostava quando era criança de montar quebra-cabeça? Levanta a mão bem alto para eu ver. Amém. Não é qualquer pessoa que gosta de brincar de quebra-cabeça. Porque para brincar de quebra-cabeça, a gente tem que ter concentração, ser observador para poder montar os encaixes certinhos e ter paciência. Porque às vezes parece, mas não é, você tem que tirar e tem que recomeçar até que tudo fique pronto. Porém, aquela pessoa... Abre pra mim, deixa perto. Quem gosta de... Eu não sei de quem é esse daqui também, não. Não, só deixa... Quem gosta de brincar de quebra-cabeça gosta de desafio. Porque ele começa com um pequenininho, ele vai para um grandão... E aí ele vai colocando níveis de dificuldade para que ele possa se surpreender, para ele ultrapassar os obstáculos dele. E o tema da nossa ministração agora é montando o quebra-cabeça. Mas, Norma, a gente está falando de construção, o que tem a ver quebra-cabeça? Tudo. Você já viu as plantas de um engenheiro, de um arquiteto? Dá nó. Dá nó, é construção, é uma planta para coluna, é uma planta para parede, é uma planta interna, é uma planta externa. São 1000 plantas que eles utilizam para poder chegar a um objetivo. Nós não trabalhamos com planta, mas nós trabalhamos com uma coisa chamada Palavra de Deus. E a Palavra de Deus... Se a gente começar a ler e a ligar os pontos, a gente vai ver que ela é um grande quebra-cabeça da nossa vida. Mas a gente só consegue isso se nós estudarmos
se nós lermos e, sobretudo, praticarmos. Poderia falar para vocês 1000 exemplos de construção e reconstrução. Qual é a diferença de construção para reconstrução? Construção é quando eu pego algo novo e faço uma nova construção. Reconstruir é quando já existe algo pronto, que deu ruim, e que por algum motivo precisa ser refeito. E esses somos nós. Estamos prontos, mas por algum motivo pisamos na jaca, saímos da linha e precisamos nos realinhar. Precisamos fechar fendas, colocar tijolos, de repente trocar um telhado que não era ainda uma laje, mas era um telhado sensível. Precisamos colocar portas mais pesadas. Eu me lembro que a minha mãe, quando foi fazer a obra da casa, a casa era de tijolo maciço, deitado, mas ela não tinha coluna. E o pedreiro falou para ela: olha, se a senhora quiser colocar uma laje, a senhora pode até colocar, mas a senhora não pode fazer nada em cima. Para colocar em cima, tem que aguentar o peso, tem que ter uma estrutura. Então, ela teve que reconstruir a casa dela para que tivesse apta a segurar pesos para os filhos, para os netos, para quem fosse vir depois. E ela já fez pensando no futuro. E assim somos nós hoje. E eu quero falar para vocês sobre o povo de Deus um pouquinho antes. Vamos começar um pouquinho antes de Neemias ter entrado na parada. Eu quero falar com vocês sobre o povo de Deus que estava na cidade de Deus, depois de já ter experimentado todas as belezas, maravilhas, tudo que eles viram Moisés, tudo que eles viram Josué fazer e tomar as cidades, e Deus viu milagres, viu o sol, viu noite, viu coluna de fogo, viu nuvem, viu tudo. Eles conheciam um Deus que nenhum de nós tivemos o prazer de ver, viram milagres que nenhum de nós vimos. Mas o povo continuou rebelde. O povo continuou desobediente. E o povo continuou insistindo em adorar outros deuses. E o Senhor o tempo todo usava profetas para estar corrigindo, para estar exortando, para estar dando alerta, para fazer com que o povo dele se consertasse e pudesse verdadeiramente usufruir da presença de Deus e das bênçãos dele. Mas o Senhor cansou. E o Senhor avisou que ele entregaria o povo dele ao cativeiro. E assim aconteceu. Nabucodonosor entrou na cidade. Quem aqui estudou Nabucodonosor na escola? Quem aqui estudou? Todo mundo que era a antiga quinta série, que hoje é o 6º ano, estudou. Se você não ouviu e não estudou, você não prestou atenção na aula, porque ela é aula fundamental em história no 6º ano. Nabucodonosor, ele criou uma história tão grande, de que ele é ensinado até nas escolas, na educação secular. Você aprende toda a vida dele lá, não do jeito da Bíblia, mas você vai ver as conquistas e as coisas a respeito de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor destruiu a cidade, que ele mandou que o exército dele invadisse, houve um foco. Os mancebos, os jovens, foram mortos. Meninos e meninas. Eles foram assolados. Eles entraram matando de verdade. E aí os que sobraram, os que conseguiram sobreviver, foram levados no cativo, foram levados para serem escravos na Babilônia. E o Senhor falou que isso não ia ser rápido, não. Eles ficaram lá nada mais, nada menos do que 70 anos para aprender o que é ser servo de Deus e o que é cair na mão do Senhor. Mas o Senhor
foi dando aos profetas palavras de consolo, palavras de conserto, exortações. O tempo todo, o Senhor queria que o seu povo entendesse o que era obedecer, para que pudesse tirá-los de lá e dar o melhor para eles. E assim aconteceu. O povo foi retirado de lá. Na época do rei Ciro, está lá em 2 Crônicas 36, do 15 ao 23, conta que o rei Ciro venceu Nabucodonosor, acabou com a Babilônia, e ele diz que o Deus deu a ele todas as cidades, e que por conta disso, em reconhecimento ao senhorio, um homem que não era cristão, um homem que não conhecia Deus, um homem que não era judeu, ele manda que o povo de Jerusalém suba, volte para a sua casa e reconstrua a casa de Deus. Ele entendia que antes de construir qualquer cidade, era necessário reconstruir a casa de Deus. Porque quando a cidade foi assolada, a casa de Deus foi a primeira coisa a ser destruída. Todos os utensílios, todos os símbolos religiosos, aqui, por exemplo, nós temos a menorá, nós temos a arca, nós temos vários símbolos que nós utilizamos aqui. Tudo que existia, que simbolizava Deus, foi quebrado ou levado. E Ciro manda que o povo volte e reconstrua a casa de Deus. E o povo volta, porque ele entende que só quem serve a Deus pode reconstruir a casa do Senhor. Ele deu a ordem, ele projetou, ele deu a ferramenta, mas ele entendeu que ele não poderia fazer isso. Quem teria que fazer seria o povo de Deus, porque isso se chama conserto. Hoje, coloca para mim, por favor, espera aí, a pessoa sem óculos é um problema sério. Primeira Pedro 2:5. Primeira Pedro 2:5. Que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Antes era necessário erguer a casa de Deus, porque existia um lugar, existia esse simbolismo. Hoje, depois que Jesus veio, rasgou o véu e se fez carne, eu e você somos o altar, somos a casa, somos o sacrifício. Tudo se resumiu em uma só coisa: a casa, o templo, o sacrifício, tudo sou eu. Pedro, ele resume tudo dizendo assim, ó, não busca na igreja não, é você. Sabe aquela coisa da gente dizer assim, ah, mas essa igreja é problemática, ah, mas essa igreja é aquilo, essa igreja é aquilo outro. Mas quem é a igreja? Somos nós. Então quem precisa se consertar? Somos nós. E é impossível a gente fazer uma reconstrução física se espiritualmente, se o meu caráter não muda. Então, por que quebra-cabeça? Porque eu preciso entender que corpo, alma e espírito se completam. Eu preciso entender que política, dinheiro e religião
andam juntas. Ah, Norma, como assim? Sim. Os reis simbolizavam hoje os presidentes. Tudo acontecia de acordo com o interesse daquele rei que estava ali. E aí nós vamos ver que quando Neemias fica ciente de que o povo subiu e que a cidade está assolada, destruída, a palavra de Deus diz que Neemias se comportou como nós devemos nos comportar. Ele sentiu na carne dele, na pele dele, a dor de não poder estar lá, de não poder estar em conjunto com o seu povo. E a palavra de Deus vai dizer que ele orou, que ele jejuou, que ele chorou muito, tanto que ele ficou abatido. E quando ele chega abatido perante ao rei, que ele era o copeiro do rei, o rei fala assim: o que você tem, Neemias? Que você está diferente, que você está estranho? E rapidamente na mente dele, ele ora e fala: Senhor, age aí no negócio, é contigo agora. E ele conta: como, Senhor? Como é que eu posso estar feliz se meu povo sofre? O meu povo está assolado, a terra do meu Senhor está destruída, os muros estão fendidos e eu nada posso fazer. E quando Neemias fala isso, é movido através da mão de Deus. E o rei vira para ele e fala assim: você pode ir. Eu vou mandar você ir lá para que você possa fazer o que você precisa fazer para o teu povo. Aí, aquele negócio, quem pede, pede direito, né? E aí Neemias fala: dá para o senhor fazer umas cartinhas? Porque eu vou pelo caminho e eu não sou bobo, não. Eu sei que o povo vai querer me matar, então eu preciso de umas cartinhas para ir passando pelas cidades. Que naquela época era chamado de província, porque era assim, os muros limitavam aquele território. E aí eles se trancavam dentro daquele lugar e cada um dentro daquele lugar tinha os seus hábitos e costumes. E qualquer pessoa que se aproximasse que eles não conhecessem era inimigo, porque era um toma-toma danado. Na tua casa você tem um muro e você tem um portão. Se você não tiver muro ou portão, qualquer um vai entrar. Qualquer um entra. Eu tive uma experiência essa semana de que eu fui trocar o portão. Então estava sem o portão, a gente colocou um tapume. O Marcelo comprou uma bateria para moto e chegou lá na hora, era um valor a mais, o rapaz deu e falou: não tem problema, eu vou lá na tua casa para pegar a diferença do dinheiro. Só que o abençoado não me avisou. Um homem que eu nunca vi na minha vida, eu estou lá dentro de casa, não tinha interfone, nada, tudo quebrado, tudo destruído, ele meteu a mão no tapume e foi entrando. Só que o meu corredor são 30 metros. Eu jamais entraria num corredor de 30 metros do que eu não vejo lá para dentro. Eu não entro. O cara entrou e foi entrando. Só que eu tenho uma Rottweiler desse tamanho. Quando ela escutou o barulho, ela só se posicionou na frente da casa. Ele correu, foi muito. Ele correu muito e trancou. E aí, quando ele falou, eu virei. O Marcelo falou: eu esqueci. E conclusão: se o portão estiver desprotegido, se não tiver, se o muro for baixo, vai entrar. E se você não tiver quem tome conta, vai entrar. Ele não foi até lá dentro da minha casa, como poderia ter sido outra pessoa, porque eu tinha um guardião. E o nosso guardião são os anjos do Senhor. Eles precisam estar sempre alertos e atentos para nos dar livramento. Mas para isso a gente tem que chamar a atenção de Deus, amém? Então, por que quando um rei, ele conquistava uma cidade, ele derrubava os muros e quebrava as portas? Botava fogo nas portas, para que aquela cidade ficasse caracterizada de que ela não tinha mais proteção, de que aquela cidade seria dele ou de qualquer um que chegasse, porque às vezes eles só destruíam e iam embora.
E outras vezes, como era o caso de Nabucodonosor, ele foi conquistando. Então ele não precisava nem se preocupar se alguém ia vir conquistar ou não, porque ninguém tomava nada dele. Então tudo era destruído. E Neemias conseguiu fazer em 52 dias o que nenhum outro homem conseguiu fazer em anos. Houve muita luta, porque quando aquele povo começou a subir para Israel, quando o rei Ciro mandou eles subir e eles começaram a construir, o povo começou a fazer fofoca para os reis, começou a ter artimanha. Isso se chama política. Política. E ele começou a falar, o povo lá está querendo construir, se erguer para poder bater de frente com você. E o rei, por medo, ele embargou na hora. Pode parar, ninguém coloca mais a mão. E um povo frágil que tinha sido cativo, na hora, parou. Porque quando nós não temos ciência de quem é o nosso Deus, a gente aceita as limitações que o mundo nos dá. Quando alguém chega perto da gente e diz não faz, não conquista, não anda, não entra, você para. Mas quando você conhece o Deus das promessas e que você entende que você pode todas as coisas, porque você é filho do Deus vivo e que Ele te sustenta e que Ele te dá a vitória, você vai dizer, é o quê? Mas não é mesmo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E o que Neemias fez foi exatamente isso. E a Bíblia vai descrever que Tobias, Sanbalate e Gesem, eles se reuniram para poder tirar o foco de Neemias. Quando eles viram que Neemias não era como os outros e que Neemias não voltava atrás, eles falaram, vamos mudar a estratégia. E ele começou a falar, olha, fica atento aí, hein? Porque eu ouvi dizer que foram falar para o rei que você está tentando aí ser rei, que você está querendo aí construir a cidade, que você está querendo tudo para tentar fazer ele perder o foco. E ele não dava confiança não, isso não existe. Vem aqui, vem ficar aqui com a gente, vem ter com a gente. E ele dizia, não posso, eu tenho uma obra a ser feita, eu preciso construir. Esses 3 homens, eles eram governantes de cidades vizinhas, próximas, e eles sempre tiveram medo do povo de Deus. Judá, Israel, sempre foi temor dos reis, porque eles sabiam das conquistas que Josué tinha feito. Eles conheciam a história do Deus vivo que deu todas as cidades na palma da mão do povo de Deus. Muitas que nem luta tiveram e outras que lutas árduas tiveram, mas que ganharam mesmo sendo minoria. Eles temiam muito mais ao Deus vivo do que o povo que era e que conhecia esse Deus vivo. Nós hoje conhecemos muito mais do que esse Deus vivo, mas nós conhecemos Jesus Cristo, que habitou no nosso meio, que fez milagres e prodígios e que morreu por mim e por você. E a gente continua cometendo os mesmos erros. Que erros são esses? O erro de continuar persistindo na desobediência, em fazer aquilo que nos agrada. No erro de continuar prostrado, no erro de querer continuar desfrutando da Babilônia, quando nós sabemos que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Que nem tudo que os olhos veem são bom para o corpo, que nem tudo que parece ser agradável é agradável, mas o seu fim é morte. E aí a gente vai se corrompendo. E à medida que a gente se corrompe, hoje nós não temos reis, mas nós temos políticos ainda. E aí eles começam a utilizar da nossa ignorância contra nós mesmos. E aí eu vou entrar num assunto assim, bem básico e bem rápido. Qual é a melhor forma de deixar um povo paralisado? Não dá o quê? Estudo. Porque se você não estuda, se você não conhece,
você não debate, você aceita. Se a pessoa chegar perto de você, falar 3 palavras bonitas e difíceis que você nunca ouviu, você vai ficar calado, quieto e vai dizer assim, eu nem vou perguntar, porque senão eu vou passar vergonha. É a primeira coisa que você fala. Às vezes o que a pessoa está usando está até te xingando. E você, como não sabe, você se cala. E aí nós começamos a observar, vou usar o Brasil como história, nós começamos a observar que na história do Brasil, isso vem sendo trabalhado há muito tempo. Eu faço parte de uma geração que estudar na escola pública não tinha preço. Quem estudava na escola particular era burro. Pagava para pagar, assim que a gente falava, da escola pública, pagou para passar. A gente zoava o pessoal que estudava em escola particular. O estudo era impecável. Eu estava falando essa semana, eu era arguida todos os dias. Todos os dias existia uma fila, a gente sentava na mesa da professora para tirar leitura, e tinha que ter cada ponto, cada vírgula, cada respiração, tudo no lugar. Hoje, isso foi decaindo, até que a geração de hoje nem estuda. A gente pega, eu sou professora e eu abandonei o magistério porque eu cheguei com uma turma de 5º ano que não sabia nem ler nem escrever. Meninos de 14, 15, 16 anos, que não sabia juntar nem sílabas. Essa pessoa vai ponderar o quê? Nada, porque ela não sabe o que ponderar. E aí a estratégia continua. Aí vem os partidos da direita, o partido da esquerda, e o que eles fazem? Trazem ideais. Ideais que são vendidos de uma forma muito bonita para vocês. O ideal de que somos livres, podemos fazer todas as nossas escolhas, que devemos fazer as nossas escolhas e que nada nem ninguém pode falar nada para a gente. E aí eles começam a deturpar aquilo que a Bíblia diz que é certo. Que homem pode casar com homem, que mulher pode casar com mulher, ter um relacionamento aberto, porque isso é normal. Vivemos numa nova geração. E a gente começa a ver uma juventude corrompida, aonde, como é que 2 homens ou 2 mulheres vão ter uma família, quando a Bíblia diz, ide, multiplicar, largai o seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e fará descendência. Ah, mas ele adota, mas para ele adotar, ele vai precisar de um homem e de uma mulher para que faça o filho. E aí a gente vai vendo, mas a juventude compra essa ideia, porque ela foi vendida de uma forma tão bonita, que acha isso tudo muito natural. Eu não estou dizendo que nós devemos tratar mal uma pessoa dessa, mas estou dizendo que você não deve de pensar nessa forma, porque não é isso que a nossa palavra fala. E isso não foi trabalhado agora, hoje, isso vem sendo trabalhado há mais de 20 anos. Agora, simplesmente apareceu aquilo que eles fazem há muito tempo. A lavagem cerebral agora foi perfeita. A lavagem cerebral também diz que, para que ser virgem? Para que estamos no século, quase século 22, século 21? Tudo evoluiu. Vai morar sozinho, tem que experimentar, ser independente. Aí vem as feministas para o meio da rua. Vamos colocar os peitos de fora, vamos quebrar, vamos fazer a arruaça, porque nós temos os mesmos direitos que os homens. Nós conversamos sobre isso semana passada, lembra? Que nós conversamos sobre isso, que eu falei sobre as feministas, que quando Deus fez Adão, ele falou com quem? Quando Deus chegava no Éden, ele procurava quem? Quem? O homem. Quem comeu o fruto? Quem? A Eva. Mas quando o Senhor chegou para cobrar, ele cobrou de quem? Do homem.
Então, o Senhor se relacionava com o homem, cobrava do homem. O homem tipifica Cristo e a mulher tipifica a igreja. E o que o diabo faz? Levanta no meio dos políticos homens que fazem que mulheres se tornem feministas para dizer: eu sou igual a Cristo, porque eu não represento a igreja. Mas nós compramos a ideia. Aí a gente vê, quem foi que me contou a história de que entrou? Acho que foi a Marisol, que entrou no metrô, aí disse que a mulher estava com o braço assim suspenso, com o cabelo desse tamanho, ainda descolorido. E aí ela ainda, eu acho que ela ficou tanto tempo debaixo do sovaco da mulher que ela falou: não foi você, Marisol? Tia, já estava crescendo o pretinho, já estava aparecendo a raiz. Porque é nesse nível que vocês estão vivendo. E se vocês não se policiarem, vocês serão corrompidos. Na minha época, mulher e homem que andava tatuado era ex-presidiário, bandido, prostituta. Você via uma pessoa tatuada, já fazia assim, ó. Ui, isso aí não é boa gente não, olha como é que tá. Hoje eu não vejo mais um jovem limpo, eu só vejo um jovem rabiscado. Todos são iguais. Porque virou moda. Virou moda. E aí, se a gente for pegar eu não estou falando de palavra de Deus não, tá? Eu estou falando de mundo, eu estou falando sobre história. Se eu for pegar aquilo que era a escória do mundo, aquilo que ninguém queria ser, aquilo que ninguém queria chegar perto, hoje se tornou natural no meio de vocês. Todo mundo quer botar uma marca. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Tem uma história para contar. Mas história não se conta com tatuagem, história se conta com experiência de vida. Você está redondamente enganado. Você já imaginou quando você ficar velho aquilo tudo murcho? Sabe aquele mapa que tu pega, aquele antigo que está todo amarelado, todo enrugado? É assim que tu vai ficar. Eu no outro dia vi uma velhinha toda tatuada, que tinha um cabelão que o Marcelo até ficou brincando, chamando a Camila, dizendo que era Camila, por causa do cabelo. Quando a mulher virou, ele, não é a Camila não, que a mulher era muito velha, muito enrugada e toda tatuada. Porque hoje vocês são esticadinhos, bonitinhos, mas a lei da gravidade também vai funcionar em vocês. Isso é o que me consola. E vocês também vão murchar, porque é a lei natural da vida. Você já parou para pensar que a gente nasce e cada aniversário que a gente faz, a gente está morrendo um pouquinho? Você já parou para pensar nisso? É verdade. À medida, você fez tuas células já morreram um pouquinho. Fez 10, já morreu mais um pouquinho. À medida em que a gente vai crescendo, as nossas células vão morrendo. E por isso que a gente vai mudando. Muda tanto. Porque, na verdade, são células que morrem, outras aparecem, e assim vai, até que chega uma fase que não nasce mais nada, aí só morre. O que vocês precisam entender é que política sempre vai andar em conjunto com religião. Vocês se lembram de Pôncio Pilatos? Quando Jesus chegou perante a ele e que levaram, o que ele tentou fazer? Tentou ser o imperador, mas o que Jesus falou para ele? Se você tivesse poder para falar comigo, eu até aceitaria, mas esse poder não te pertence, então você não pode me julgar. Não nesse mundo. E quando a mulher dele fala para ele, não toque nesse homem, o que ele faz? Ele lava as mãos e deixa o povo escolher. Política. Não vou ficar mal na fita. Não vou ficar mal na fita, porque se esse homem realmente é ungido de Deus, eu não posso ter meu nome envolvido com isso. Deixa o povo dele responder. A gente vai encontrar política na Bíblia o tempo todo. Paulo foi preso por quê?
Política, porque ele afrontava, ele falava. João Batista foi morto por quê? Política, porque ele afrontava o rei através da mulher a sua cunhada, que ele apontava o pecado dela o tempo todo. Aí, eu pego jovens que quando chega no período da eleição, falam assim para mim: vou votar em ninguém não, vou lá, vou anular meu voto, vou lá, vou votar em qualquer um. Ei, você é servo do Deus vivo. Você precisa entender que aquelas pessoas que você coloca lá vão coordenar a sua vida. Aquelas pessoas lá vão assinar leis sobre a sua vida. Aquelas pessoas que você coloca lá vão roubar o seu dinheiro. Então, você precisa ser uma pessoa esclarecida. Você precisa ser uma pessoa que conheça, que se informe. Servo de Deus, ele não pode ser ignorante nem na palavra de Deus e nem nas coisas dessa terra. Nós precisamos nos capacitar, precisamos ler a Bíblia, conhecer os estatutos, precisamos estudar e procurar ser alguém, pelo menos no básico. O controle dessa província que se chama Rio de Janeiro está na sua mão. O seu voto, ele não tem que ser vendido. O seu voto, ele não tem que ser imposto. Mas você tem que saber, entender e escolher conscientemente a pessoa que você vai colocar. A pessoa que você vai botar ali para estar te representando, assinando por você. Ou aqui alguém pega um cheque em branco com dinheiro na conta e dá na mão de qualquer um. Assina e dá. Não, guarda aí para mim. Porque o nosso voto é mais ou menos isso. É um cheque em branco que a gente assina. A gente quebra a cara? Claro. Mas a gente tem que ser consciente. Não como eu escuto as pessoas fazerem. Pelo menos eu não votei nesse. Pelo menos não fui eu que fiz. Anulei meu voto. Sabe aquela coisa na tua casa? Aconteceu errado, ainda bem que não fui eu. Assim é na igreja. Está lá no teu ministério, ninguém quer abrir a boca para falar, ninguém quer dar o primeiro palpite com medo de errar. A gente tem que dar a nossa cara para bater. Neemias, ele deu a cara dele para bater. E a palavra de Deus diz que com uma mão ele carregava o balde e com a outra ele vigiava, ele orava. Você vai ver que, acho que o Tony até falou sobre isso, se você ler o capítulo 4, se eu não estou enganada, você vai ver que ele sai, ele vai olhar o muro, ele vai observar todo o muro, todas as fendas, todos os defeitos, e à medida que ele anda, ele conversa com Deus, ele sabe o que Deus está dando, e as pessoas falam com ele e ele diz: o que Deus falou comigo, o intento que o Senhor botou no meu coração, eu não revelei a ninguém. E ele foi, e tudo que ele fez, ninguém sabia. Por isso, Sanbalate, Tobias estavam loucos, porque não tinha nenhuma fofoca que chegasse no ouvido dele, porque ele não era linguão. Ele não era linguão. Agora você não. Você vai lá, você peca e você explana para geral. Aliás, às vezes nem precisa explanar para geral. Às vezes você explana para um que conhece geral e que aí vai. Às vezes você está pensando em pecar. Aí você vai lá e fala. Aí teu nome só vive no meio de confusão. Teu nome só vive no meio de fofoca. Aí você vai lá, se monta no ministério, ergue seu ministério. E você joga tudo por água abaixo, porque você não consegue controlar a sua língua. Porque você não consegue ter um relacionamento com Deus. Porque você ainda precisa se curar e entender que você não precisa
precisa de homens, de pessoas ao seu lado para você caminhar com Deus. É você e Deus e mais ninguém. Porque na hora em que você está sozinho, na hora em que você está no problema, são só vocês dois. O tratamento ele é individual. A palavra de Deus diz que quando você chegar nos céus, vai entrar a tua tropa e ele vai falar: e aí, tropa, mostra aí a mão de vocês, super rede jovem. Não. Ele diz que ele vai chamar pelo nome. Gabriel, mostre-me as suas mãos. Luiz, mostre-me as suas mãos. Ele vai chamar um por um. E cada um terá que dar conta de si. Porque a palavra de Deus diz que é você o altar do Senhor. Que é você a carta viva. Então, como é que você vai montar o quebra-cabeça? Então, quebra-cabeça é que eu preciso entender quem eu sou, de onde eu vim dessa terra, das minhas origens. Quais são as minhas origens? Quais são as falhas? Quais são as fraquezas? São muitas fraquezas e muitas falhas. Então eu vou buscar a minha origem espiritual, que se chama Jesus Cristo, e nela diz que lá foram lavados todos os seus pecados, e que se você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, todo pecado será apagado, e que essa bênção não estará somente sobre a tua vida, mas sobre toda a tua geração. Aí, ao invés de você ficar cavando e procurando as suas origens que estão cheias de defeito, vai procurar o seu DNA em Cristo, aquele que pode te curar, aquele que pode transformar a tua história. Até quando você vai continuar cachando, tirando, jogando dentro de um saco e não jogando fora? O que adianta você abrir ali e falar: tem que jogar fora, mas toda vez que você passa, você sabe o que tem dentro daquele saco. E você pode correr o risco de voltar e pegar alguma coisa dali de dentro. Quem nunca jogou uma roupa fora, demorou e depois virou e falou assim: não, mas eu gosto tanto, vou guardar de novo. Eu vou emagrecer, eu vou entrar nela. A gente precisa tirar os entulhos, tirar aquilo que nos breca, aquilo que nos atrapalha. E, sobretudo, a gente precisa ter planos, projetos, sonhos. Quem está vivo sonha. Quem está vivo quer renovo. Quem está vivo quer contar uma nova história. Ninguém quer contar derrota. Aonde que um rei que não vive sem um copeiro, que fica lá abanando, vinha na boca, tacinha de vinho, ele vai virar para um copeiro e vai dizer: vai e fica lá o tempo que for necessário. É mão de Deus. Esse mesmo Deus que agiu na vida de Neemias e que mandou ele ir e que fez com que ele fizesse tudo que ele fez, é o mesmo que está sobre a tua vida. Ele é o mesmo que abre as portas sobre a tua vida. Você vai encontrar Sambalate, Tobias e Gesem sobre a tua vida, tentando te paralisar, tentando tirar o foco, tentando fazer com que você olhe para os defeitos ou o que dizem de você. Mas bobo é aquele que para ouvir. Você precisa entender e falar para você mesmo: eu sei quem eu sou. Se você sabe quem você é, você não se preocupa em se justificar, porque quem te justifica é Deus. Se você está correto, deixem falar, deixem dizer, simplesmente continuem fazendo, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Eu te garanto que aqueles que se levantaram para falar de você, para tramar contra você, ainda vão sentar e bater palmas sobre a tua vida. Mas para isso você precisa saber quem é você. O Marcelo falou mais cedo que o Espírito Santo perguntou para ele: quem é você? Eu quero te perguntar nessa noite: quem é você, além do seu nome? Quem é você?
O que você tem construído dentro de você? É firme? É sólido? Ou ele pode desmoronar? Você tem a certeza e você tem se alicerçado e buscado aquilo que a palavra de Deus diz que você é e que você pode conquistar e ter? Ou você desiste no meio do caminho? As pessoas vão te tirando o foco e você vai dando tudo que Deus deu. Se alguém disser hoje para você, você não consegue, você aceita ou você diz que você pode? Se alguém disser no seu trabalho, quantos aqui trabalham? Tem o jovem aprendiz, né? Que é o jovem aprendiz para dizer que na minha época a jovem trabalhava. Tinha até carteira assinada. Minha carteira foi assinada menor de idade. Trabalhava normalmente, porque o trabalho edifica e engrandece o homem. Hoje, jovem trabalhar é proibido. É exploração. Por isso que agora todo mundo só sabe mexer no celular e ficar deitado. Né? É um bando de cansado. Não pode fazer nada. Porque tudo cansa. Tudo é exploração. Você precisa aprender a ser produtivo. E ser produtivo não é vergonha para ninguém, não. Você começa no mínimo e Deus te coloca no grande. Você se coloca no pouco, humildemente. E quando você vê, você está em grandes lugares. Trabalhava de empregada doméstica. Com 12 anos eu dormia debaixo da mesa e era acordada pela patroa às 5 horas da manhã para poder botar o café para o patrão, porque ele não podia, senão eu ficava incomodando. Como é que o patrão ia sentar na mesa para tomar café e eu dormindo ali? Com 12 anos eu tinha que me levantar às 5, preparar a mesa do café, comprar o pão quentinho, colocar e trabalhar até eles irem dormir 9, 10 horas da manhã. Carregava entulho, porque aí era assim, até minha irmã estava, não sei quem foi que estava lá em casa, que a minha irmã estava contando, que a minha irmã falou assim, eu odeio lavar vaso, porque a patroa ficava mandando a gente enfiar a mão dentro do vaso e esfregar. Eu tenho nojo de limpar vaso, porque ela me fazia fazer aquilo. E isso foi a história de todas as minhas irmãs. Mas aquilo que nós fizemos no pouco, hoje o Senhor escreveu uma história muito diferente. Porque eu sei quem eu sou, eu entendi quem eu era. E eu decidi escrever a minha história. E tudo aquilo que eu vivia, para mim não é vergonha, muito pelo contrário, para mim é honra. Isso me ensinou a ser uma excelente dona de casa. Isso me ensinou a valorizar o trabalho dos outros. Isso me ensinou a ser gente. A gente tem que parar de esconder as nossas raízes, mas mostrar sim que nós somos uma árvore que começou de uma pequena semente e hoje brotou e é uma grande árvore fincada com uma grande sombra e que dá frutos, porque isso é o projeto de Deus para a gente. O grande segredo é você é templo, você é altar, você é o maior mistério de Deus com o mundo. Apesar de sermos tão incorretos, tão errados, Ele continua insistindo, acreditando e dizendo, eu volto para a minha igreja. E a gente precisa entender esse quebra-cabeça e montar, porque a nossa descendência vai continuar. E que mundo é esse que nós estamos deixando para a nossa descendência? Eu já tenho filho, mas em breve serão vocês que vão estar tendo. E o que o filho de vocês irá desfrutar? Porque se hoje nós estamos vivendo isso, daqui a 20, 30 anos, o que eles irão viver? Nós não podemos nos calar e aceitar qualquer coisa que colocam na nossa vida.
você é esclarecido, você conhece leis, você conhece mandamento, você é filho de Deus e precisa se comportar como isso. Senão, os nossos filhos ou serão mortos ou serão levados para o cativeiro. Então, nós precisamos ensinar e fazermos com que a história seja uma terra que emana leite e mel para nós e para nossa descendência. Mas isso é através de obediência. Samuel falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Por um acaso o Senhor gostaria mais de gorduras e ofertas do que um coração quebrantado e disposto a obedecer? Ele não quer que a gente fique fazendo sacrifícios, mas Ele quer somente a obediência. Somente. É tão difícil, mas não é impossível. Eu quero te convidar a ficar de pé. Coloque a mão sobre a sua cabeça primeiro. A palavra de Deus diz que antes da gente falar, Ele já sabe aquilo que nós pensamos. E na nossa mente é aonde acontece toda guerra, toda luta espiritual. Quando você decide pecar, antes tem uma guerra aqui dentro. Quando você decide fazer algo, tomar uma decisão, você pensa. Tudo acontece aqui. A cabeça é a sua inteligência, é o seu intelectual. E ela precisa ser moldada. Você precisa ter conhecimento. E você vai decretar, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te apresentar o meu intelecto. Abre ele. Todas as limitações, toda falta de entendimento, que caia por terra hoje no nome de Jesus, mas que venha sobre a minha mente uma inteligência, um entendimento, não somente da tua palavra, mas também das coisas dessa terra. Para eu ser alguém, para eu me formar, eu preciso ser capaz. Então agora, eu ligo nos céus o meu intelecto ao intelecto de Jesus, que pregava para doutores, que sabia de todas as leis terrenas e do céu. Que a tua unção, Jesus, venha sobre a minha vida nessa noite, e que eu possa ser o altar vivo, o altar aonde o sacrifício sou eu, o meu querer. Coloque a mão sobre o seu coração, e eu te entrego nessa noite o meu coração, porque a tua palavra diz que tudo que sai da minha boca procede do que entrou nele. Eu quero um coração saudável, um coração curado, um coração saudável, porque eu quero que saia da minha boca rios de águas vivas, palavras vivas que curam, e eu cesso toda fonte de morte, toda palavra que machuca, todas as vezes que eu fui usado para ferir ou matar alguém,
Eu quero ser vivo. Eu quero ser lavado nessa noite pelos teus rios de águas vivas. Aquele que flui em mim e que vai me limpar e que vai me transformar, não somente hoje, mas por toda a minha vida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é uma fonte, porque os rios de águas vivas vai jorrar sobre você nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a declarar para o Senhor. Fale com Ele quais são as suas limitações. Eu procurei em outro lugar. Procura nele. Ele é a tua fonte nessa noite. Ele precisa ser o teu local de busca. As coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. O Senhor está trazendo vida em meio a áreas que estavam mortas sobre tua vida. Ele está restaurando sonhos, coisas que você já tinha abandonado. Ele está te dizendo que idade não é o seu limite, mas que Ele ainda tem muito projeto sobre a tua vida. Seja você jovem ou já seja você de idade avançada, sonhos serão erguidos. Comece a erguer os seus sonhos. Mas descobri seu rio em mim e transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Você pode mergulhar nesse rio. Não acabou ainda. Deus ainda tem muito mais para falar sobre construção com você. Mas eu quero que você se concentre em entender a peça fundamental que você é nesse mundo. A peça fundamental que você é no projeto de Deus.
que você não pode largar os teus sonhos e os teus projetos por causa de nada nem ninguém. O Senhor manda te dizer nessa noite, talvez Ele tenha feito tudo isso e você tenha vindo aqui só para escutar isso. Você é a peça fundamental nos meus planos. E nada, nem ninguém vai frustrar os meus planos. Ele precisa que você esteja atento e apto a executar a tarefa que Ele te der. E não haverá Sambalate, nem Tobias, nem Gesem que possa te parar. Não pode te parar, porque você vai estar ligado na fonte. Você não está a fim de perder tempo. Você existe um foco, e o seu foco é reconstruir a sua vida, os seus planos, os seus projetos e fazer a diferença, porque existe um lugar que te espera, e esse lugar se chama Reino dos Céus, Cidade Santa, da qual você precisa entrar e habitar. Esse é o seu sonho, o seu projeto e o nosso projeto. E nada nem ninguém pode nos tirar. Continue bebendo das águas. Continue permitindo que os rios de águas vivas fluam sobre você. Passe sobre você. Para que a obra de Deus se cumpra. Amém? Amém? Se você desistiu de sonhos, se você desistiu de projetos, eu quero te chamar, te convidar a colocar a preguiça de lado e estar aqui amanhã, às 9 horas da manhã, para você erguer os teus sonhos e os teus projetos. Porque haverá aqui nesse lugar um homem de Deus, do qual irá te edificar e te empurrar para os sonhos que Deus tem sobre a sua vida e os seus projetos. Amém?